relacionamento, ele tem um lugar na nossa vida e a gente precisa colocar ele no lugar dele. Muitas vezes as pessoas estão cheias de problemas e acham que tudo é culpa do relacionamento, ou porque não tem, ou porque o relacionamento não tá bom. Só que, se eu tenho um problema meu, individual, eu preciso resolver comigo, para que a gente fique bem nesse relacionamento. Do que eu tô falando, gente? Se a pessoa tem medo de ficar sozinha, tem medo da solidão, isso não é um problema do relacionamento, isso é um problema individual, que precisa ser cuidado dela primeiro. Se já está no relacionamento, não tem problema, mas precisa ser cuidado dela individualmente, não é no relacionamento. Se a pessoa se sente ansiosa ou depressiva, Lene, mas eu fiquei ansiosa depois desse relacionamento, depois que começou a acontecer. Ok, o relacionamento foi uma chavinha, uma coisa que aconteceu, mas a ansiedade, a depressão, ela sempre vem de trás, ela sempre vem de algo interno. Não está o problema no relacionamento. Não é resolvendo o relacionamento que você vai resolver esse tipo de problema. É um problema individual e precisa ser trabalhada individualmente, entende? Não adianta jogar isso para o relacionamento porque não vai funcionar. Mesmo que você termine um relacionamento, mesmo que você comece um outro relacionamento, mesmo que seu parceiro ou sua parceira mude a maneira de ser, isso não vai ser resolvido porque é um problema interno. Não consegue conviver com pessoas diferentes, sabe aquelas pessoas que têm muita dificuldade com relacionamentos gerais? Não se dá bem com a família, não se dá bem no trabalho, não se dá bem em lugar nenhum. Aí acha que o problema é no relacionamento? Não, não é. É ela com ela mesma. Então ela precisa cuidar disso. Não aceita a origem, não aceita o que aconteceu na infância, não aceita o passado, não concorda com os pais. Todos esses problemas familiares que vêm do nosso sistema familiar é um problema individual. Vai refletir no seu relacionamento, mas não é o relacionamento que vai curar, entende? Então nós precisamos separar as coisas, o que é meu e o que é do relacionamento. Se a pessoa não se prioriza, não cuida da própria saúde, e quando eu falo própria saúde, é saúde física, é saúde mental, é saúde emocional, percebe? Muitas vezes a pessoa está com vários desequilíbrios, está se sentindo desequilibrada. O problema é esse relacionamento, o problema é meu marido, o problema é minha esposa. Não é. Ali é onde está se manifestando o problema, tá? O sintoma você está vendo no relacionamento, mas o problema é individual e precisa ser tratado individualmente, não é na relação que vai resolver. Não se compromete com o que é preciso, sabe? Quando a pessoa deseja ter resultado, mas não faz o que é necessário para poder ter resultado, isso em qualquer área da vida. Quando a pessoa não consegue se impor limites, não consegue falar não consegue impor limite nos favores, nas exigências, nas críticas, nas cobranças. Vou dar um exemplo simples. Às vezes o marido chega, vou falar marido que tem mais mulheres aqui, né? Às vezes o marido chega e faz uma cobrança. Sabe, cobra, pede alguma coisa e a pessoa se sente super ofendida porque ele cobrou aquilo. O problema está no outro, na maneira que o outro falou? Ok, pode ser que ele poderia ter falado diferente, mas se eu me sentir ofendida, sou eu quem preciso me curar, entende? Se eu me sentir ofendida, é porque essa cobrança está em mim, eu me cobro. Eu me exijo demais. E aí quando ele fala, ele só revigora aquele sentimento que eu já tinha aqui dentro. É como se tivesse cutucado numa feridinha. Porque se eu não me cobro disso, eu não tenho por que me ofender com a cobrança dele. É só mais uma pessoa falando alguma coisa, tá tudo certo. Deu pra compreender isso, gente? A cobrança, a crítica, as exigências, os julgamentos, tudo isso só dói na gente se aquela ferida estiver aberta. Então, é o outro que precisa mudar a maneira de ser? Ele pode mudar, não estou dizendo que o outro está certo em tudo, não, ele pode mudar, mas eu é que preciso aprender a lidar com esse sentimento, com essas feridas. O que é que eu preciso curar aqui dentro? Que o outro está conseguindo tirar a casca com tanta facilidade. Quando a pessoa não tem interesse em estudar, em aprender nada novo, sabe, está sempre estagnado e para ela tá bom daquele jeito e nunca se revigora, nunca se renova, poxa vida, não vai ter relacionamento que vai curar isso. Isso é uma coisa interna, é uma motivação que eu preciso ter em mim. Não sabe se comunicar, qualquer coisa já tá nervosa, já tá gritando, já tá batendo porta, irritado com todo mundo. Isso também, às vezes, a pessoa fala, é você que me irrita. Não, não é o outro que irrita. Se a irritação está em mim, sou eu quem estou me irritando por algo que o outro fez. Mas é só o outro parar de fazer algo, tá? Se o outro parar de fazer, outra coisa vai me irritar, porque a irritação tá em mim. Percebe que o sentimento que tá em mim
é responsabilidade minha e eu preciso aprender a lidar com eles? Então, quando a gente consegue lidar com os nossos sentimentos, quando a gente começa a conhecer os nossos sentimentos e entender aonde que eles estão inflamados e trabalhar a cura neles, aí a gente tem mais capacidade de entrar em um relacionamento e de fazer esse relacionamento dar certo. Questões individuais que precisam ser tratadas na gente, dentro do nosso coração. Quando a gente se cuida, né, a gente amadurece, a gente se prepara para a gente mesmo, aí nós estamos preparados para uma relação. Isso pode acontecer durante o relacionamento ou antes de entrar. Se a gente consegue fazer isso antes de entrar, ótimo, por quê? Porque a gente vai conseguir também atrair uma pessoa que já está curada, já está mais equilibrada. Se a gente não faz antes de entrar, a gente vai atrair uma pessoa com as mesmas sombras que nós. Então a gente vai aprender a lidar com as duas coisas, com as nossas sombras e com as sombras do outro. Dá um pouco mais de trabalho, mas é totalmente natural que isso aconteça e muito provável que sim, dê certo, se os dois se comprometerem para crescer juntos.